Muito bem! Fala galera do Mentes Vencedoras, tudo na paz? Tudo tranquilo? Mais uma aula 3 do nosso método ISPT, da nossa quinta semana da superação Mentes Vencedoras. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é onde você vai realmente perceber o quanto você vai ter condição de aumentar os seus resultados, aumentar suas finanças, todas as suas áreas que você vem trabalhando durante essa semana. Hoje é o dia da gente potencializar essas áreas. Então, a partir de agora, eu queria que você tivesse papel e caneta na mão, para que você fizesse algumas anotações, porque nós vamos falar sobre metas, nós vamos falar sobre foco, nós vamos falar sobre planos de ação. Porque para potencializar algo que você já tem de talento, algo que você já tem de bom, você precisa passar por essas ferramentas que eu vou estar apresentando aqui e poder potencializar seus resultados e realmente atingir aquelas metas que eu considero desafiadoras. Tá certo? Primeiro eu queria que vocês falassem aí se som, imagem, tá tudo bem. A Adriana da minha equipe, que já está na área, se vocês pudessem falar para mim se está tudo ok aí com relação a som, com relação à iluminação, imagem, se tem algum problema. Porque hoje vai ser um conteúdo recheado e bem técnico para a gente poder trabalhar. Beleza? Vamos lá. Boa noite galera chegando. YouTube também já tem uma galerinha aqui já chegando. Esses primeiros 3 minutinhos é assim, a gente vai estar conversando um pouquinho. Eu vou tirar algumas dúvidas. Mais uma vez, né, me mandaram mensagens no privado e eu quero esclarecer algumas dúvidas que foram feitas aí, foram solicitadas, né, com relação à nossa primeira e segunda aula, a ação identificar e a ação superar, que foi muito bacana. Vamos lá. Obrigado pelo feedback de vocês, tá? Os comentários, eu depois assisto a live, né, a gravação da live, eu fico vendo os comentários, fico muito feliz com toda a participação de vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta da Caroline. Caroline, que estava no YouTube, que eu não acompanho, mais uma vez, quem tiver no YouTube, quem tiver no Instagram, muda para cá para o Facebook, que é a plataforma que eu tenho mais estabilidade e eu tenho condição de gravar com mais facilidade. Então se você tiver no YouTube, se você tiver no Instagram, pula para cá para o Facebook, no meu perfil, guto.loureiro.5, que você vai estar encontrando lá a minha live, né, nesse momento. Então se você puder passar, porque os comentários eu vou estar usando e vou estar lendo por aqui, tá? Já ficam mais presentes para mim aqui, fica mais fácil da gente poder trabalhar, ok? Vamos lá, então a Caroline perguntou o seguinte, na ação superar, com relação a superar, vamos lá, ação superar, ela perguntou o seguinte, pontos fracos e pontos fortes devem ser superados, e os pontos fortes, a gente precisa realmente superar pontos fortes? E, Caroline, obrigado pela sua pergunta. Essa é a pergunta que é uma das questões que eu mais chamo a atenção quando a gente entra no potencializar, quando a gente passa pelo superar. Às vezes a gente acaba entrando na zona de conforto dos nossos dons e talentos, né? É natural do ser humano ficar na zona de conforto daquilo que ele é bom, que ele considera que seja bom. Eu lembro sempre, quando eu falo do superar pontos fortes, eu lembro do Romário, que sempre falava treinar para quê, né? Treinar para quê? Porque eu já sei o que fazer. Realmente ele era um craque. Mas a gente sabe que se ele treinasse mais, se ele fizesse mais, se ele lapidasse mais os detalhes, as pequenas ações ali nos treinos dele, ele com certeza seria muito melhor do que ele foi, que ele era um craque, com certeza seria muito melhor do que ele foi. Então, o treinamento, os desafios diários, aquilo que a gente busca todo dia melhorar, aquele 1%, né, que a gente fala, de melhorar 1% a cada dia, é muito importante vocês terem isso na sua mente, porque é através dessa melhoria pequena, mas constante, que vocês atingem outros patamares. E quando a gente fala de potencializar, a gente está falando apenas dos pontos fortes. Pontos fracos já foram superados lá atrás. A gente passou pelo, vamos voltar aqui o nosso método, ISPT, a nossa escadinha que a gente está subindo, o identificar, nós identificamos nosso estado atual, passamos pela roda da vida, passamos pelos pontos fortes e pontos fracos, entendemos o que é o verdadeiro sucesso, buscamos nosso propósito de vida, que tem muita relação com isso aí, e hoje você tem que ter certeza de que você já tem noção do que você vive no seu dia a dia
E nós passamos depois pela ação S, que é no segundo dia, sobre a ação superar, que nós buscamos romper as nossas crenças limitantes, ou seja, os pontos fracos, os nossos medos, nossas inseguranças, e também demos uma pincelada nos pontos fortes. Mas agora no potencializar, na terceira aula, é que a gente vai estar investindo nesses pontos fortes que cada um tem. Então vamos lá, vamos falar. Então, repetindo aí nosso ISPT, nosso método: identificar, superar, potencializar e transformar. É a nossa escada rumo à mudança de resultados, à mudança de vida e com certeza transformação e referência para as pessoas que estão ao nosso lado. Quem chegou aí, Natalícia, chegou aqui, tudo bom, minha querida? Deus te abençoe, foto linda dos meninos, beijo para eles, tudo na paz? Legal, legal demais. A galera vai chegando aí, YouTube, Instagram, joga tudo pro Facebook aqui pra gente poder ver, para eu poder ver vocês, tá bom? Falando sobre metas. Dentro do nosso trabalho, dentro do nosso treinamento, a gente desconstruiu essa questão de metas de longo, médio e curto prazo. O que eu criei dentro do nosso método? Metas desafiadoras, metas confirmadoras e metas motivadoras. O princípio seria o mesmo, só que a diferença é justamente o tempo e o prazo. Eu entendi na minha vida, né, na minha experiência de vida, nos estudos que eu fiz, eu entendi que as metas, elas podem ser podem ser traçadas no mesmo dia, os objetivos, né? Então vamos supor que você tem um objetivo para uma entrega de algum trabalho, algum projeto que você tem o dia inteiro para poder fazer. Essa ferramenta, esse quadro de metas, é justamente para que você tenha clareza das etapas que você vai precisar cumprir para poder fazer a entrega. Quando a gente fala do tradicional, na administração tradicional, sobre metas de longo, médio e curto prazo, você começa a estender muito esses resultados, essas metas, que são listas, é lógico. Eu vou falar para vocês o exemplo que eu fiz com relação a ir a uma Olimpíada, né, o meu grande sonho realizado, como que eu tracei essas metas. Mas é importante a gente entender que existem as pequenas metas, aquelas metas que vão te motivando no dia a dia. E essas metas geram resultados, e esses resultados são trampolins para que a gente atinja a nova fase. Isso é muito importante a gente ter na mente. Precisamos ter pequenos resultados para que a gente consiga alcançar os grandes resultados. E falando sobre metas, a gente criou um quadro específico, uma ferramenta específica para isso, onde a gente determina uma meta desafiadora, né, lá no alto do nosso quadro, cria uma meta intermediária que a gente chama de metas confirmadoras, que a gente distribui, algumas metas confirmadoras, e as metas motivadoras, que são essas pequenas metas, esses pequenos passos que você usa para poder alcançar a motivação necessária para poder passar de nível e aí sim atingir. Vou dar um exemplo para vocês, vou mostrar aqui o quadrinho para vocês entenderem. Olha só, esse é o nosso quadro de metas, a nossa ferramenta. Meta desafiadora, meta confirmadora e as metas motivadoras. Você vê que é uma proporção de que para cada meta desafiadora eu traço 3 metas confirmadoras. E para cada meta confirmadora, 2 metas motivadoras para atingir aquele nível. Isso aí trabalha em paralelo. Uma coisa muito especial que a gente fala quando a gente fala sobre metas é o seguinte: a meta sem data, ela é sonho, ela é apenas desejo. Toda meta para se tornar meta, todo sonho para se tornar uma meta, ele precisa ter data para ser realizado. E é aí que a gente entra no grande desafio, você ser desafiado de poder traçar a data, determinar a data certa para que você atinja aquela meta traçada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu aqui, no meu quadro de metas, lá em 88, na minha vida de atleta profissional, eu queria a Olimpíada, eu tinha o desejo, né? Eu sonhava em ir à Olimpíada. Eu tinha muita vontade de representar o Brasil numa Olimpíada, né? Eu já vinha, né, minha vida profissional de remo durante muito tempo, e eu queria participar de uma Olimpíada. E eu tracei como meta a partir de 1988, que era o novo ciclo que surgia, e eu já tinha condições de estar na categoria de adulto, né, que a gente fala na categoria de sênior. Então, esses 4 anos seriam o meu ciclo de metas que eu ia traçar. E o que eu fiz? A minha meta desafiadora qual era? Essa primeira meta aqui de cima. 1992, existia lá, dia 20 de julho de 1992, era a minha meta de participar de uma Olimpíada. Então eu colocava aqui na minha data, eu escrevi lá a minha data, dia 20 de julho
de 1992. Já faz tempo, né, gente? Vou fazendo conta agora. Aí eu escrevi lá, participar da Olimpíada de Barcelona. Depois eu venho para o meu nível aqui mais abaixo, que são as metas confirmadoras, que é o quê? Quais são os passos que eu precisava atingir durante esse ciclo para poder saber que eu estava no caminho certo? Porque as metas confirmadoras, essas metas intermediárias, são as metas que ainda te avisam se você está naquele caminho, na direção certa, ou se você precisa ajustar a rota. Né? Não tem o aplicativo do celular, que é o Google Maps, né, que ele avisa para você quando você sai do caminho que ele traçou, você precisa ajustar a rota? É exatamente a mesma coisa. Essas metas confirmadoras, elas precisam ser determinadas para que elas te sirvam como um sinal. Poxa, eu atingi a meta confirmadora, então significa que eu posso continuar. Agora, eu não atingi uma meta confirmadora, o que eu posso fazer para traçar uma nova meta para poder chegar na desafiadora ali? Não é confuso, a gente olhando assim, parece que, né, a gente falando, parece que na prática vai ficar meio confuso, mas não, é uma regrinha. Eu tinha um degrau para subir, para chegar nas Olimpíadas, né? Eu tinha lá minha meta desafiadora, era ir à Olimpíada. A minha meta confirmadora era o quê? Um ano antes da Olimpíada, eu precisava estar no pré-olímpico, eu precisava estar no Mundial do ano anterior para poder garantir a minha vaga na Olimpíada. Então uma das minhas metas confirmadoras era o quê? Participar do pré-olímpico no ano anterior, ou seja, 1991. Uma outra meta confirmadora era o quê? O nosso Pan-Americano, participar do Pan-Americano em 91, para a seleção brasileira, né, para o Brasil. O Pan-Americano é a grande Olimpíada para a gente, a grande oportunidade que nós temos de ter medalhas de ouro. E dali a gente conseguir patrocinadores para poder chegar na Olimpíada. Então, mais uma meta que eu tracei. Então, eu coloquei aqui, né, a minha meta de participar do pré-olímpico, a minha meta de ir ao Pan-Americano e a outra meta que seria o quê? Qual seria a outra meta confirmadora? A seletiva interna do Brasil, né? Ou seja, eu tinha que ser o melhor do Brasil para poder estar na seleção brasileira. Então foi a minha terceira meta que eu tracei. Aí eu fui para o meu próximo nível. Qual era o próximo nível? Gente, eu estou falando de 4 anos atrás. 4 anos antes do ciclo olímpico, antes da data da Olimpíada. Então é um ciclo longo que seria, né, que a gente faria. Para as metas motivadoras, eram aquelas pequenas metas. Primeiro, ser o melhor do meu clube, ser o melhor do meu estado, do Rio de Janeiro, participar de um campeonato nacional, estar ali bem. Aí tinha meta, eu lembro que eu tracei metas de peso, metas de musculação para poder ter mais força, para poder trabalhar aqueles pontos fracos que eu tinha, né? Eu identifiquei naquela época o que eu tinha de ponto fraco, o que eu tinha de ponto forte. Então eu busquei potencializar o que eu tinha de melhor e superar aquilo que eu tinha de mais fraco. São essas metazinhas que a gente ia colocando aqui embaixo. E a cada meta motivadora que eu traçava, que eu conquistava, eu conseguia chegar, ter mais motivação e ter um trampolim para chegar na meta confirmadora lá em cima. Então é simples, o quadro de metas ele precisa, primeira coisa, criar uma meta desafiadora, algo que realmente seja significativo na sua vida. E para isso existe uma outra ferramenta chamada SMART. Né? Os administradores dentro das grandes empresas utilizam essa ferramenta SMART, né? S-M-A-R-T, que são passos para que você determine realmente uma meta, que uma meta seja realmente efetiva, né? Então o que a gente tem aqui nas metas SMART? Vamos falar um pouquinho sobre essas metas SMART aqui, ó. Essa meta SMART aqui, ó. SMART. Para uma meta ser meta, eu brinquei com vocês que ela precisa ter data, não é isso? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas existem 5 itens, 5 características importantes para você traçar, para você entender o que é realmente uma meta e não um simples desejo ou um simples sonho. Primeira coisa, ela precisa ser específica, o S do SMART. Ela precisa ser específica. Toda meta precisa ser detalhada, você precisa entender realmente o que você quer. Eu não quero simplesmente participar só da Olimpíada. Eu quero ir na Olimpíada, naquela data, naquele dia certo, naquele momento, com tal barco, em tal categoria. Você precisa ter clareza desse desejo que você tem. A segunda letra, a segunda característica é o M, de measure, que mensurável, ela é measurable. Ela tem que ser mensurável, você precisa ter métricas, você precisa conseguir medir, né, os passos até chegar àquela métrica, ela tem que ser metrificada. Vamos supor
que eu queira uma meta desafiadora para mim seria perder 20 quilos, né? Ou seja, 20 quilos, são detalhados, 20 quilos. Por quê? Porque se eu falo assim, eu simplesmente quero traçar uma meta de perder peso, isso não é meta, isso é um desejo, isso não é meta. Meta é quando você determina o quanto você quer perder de peso. Então essa entra aqui nessa mensurável, a meta precisa ser mensurável. Ela precisa ser alcançável, attainable em inglês. O attainable, alcançável, ou seja, é uma meta, principalmente as metas motivadoras. Elas precisam ser metas de fácil realização. Porque uma meta que acaba não sendo realizada, ela acaba trazendo frustração para você. Então você tem que tomar muito cuidado para você ter também dentro dessas metas que elas sejam alcançáveis. Diferente de um detalhe que eu vou botar um asteriscozinho nessa questão aqui, com relação à meta desafiadora, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Precisa ser relevante, ela tem que ter algo pessoal, algo que tenha relevância. Esse desejo, esse sonho precisa ter um significado muito forte na vida de vocês. Então não adianta você sonhar alguma coisa que simplesmente seja só para você. Não, isso, quais são as pessoas que vão ter orgulho de eu atingir essa meta? Quais são as pessoas que vão estar envolvidas junto comigo nessa meta? Precisa ter relevância. E a última precisa ser temporal, ela precisa ter tempo para ser cumprida. Não adianta eu ficar sonhando e não determinar uma data para poder. Então por isso que eu coloquei, não, a Olimpíada é em Barcelona, dia 20 de julho, eu vou estar viajando para a Olimpíada, para poder competir lá. Então precisa ter data para ser efetivo. Então você vai perder peso? Vamos para os exemplos. Eu quero perder peso. O que é específico? Falei, específica, eu quero perder 20 quilos. Ela precisa ser mensurável, né? Que é os 20 quilos específico, quero perder peso, 20 quilos. Alcançável, ou seja, é possível, eu consigo perder aquilo. Só que quando eu fizer as motivadoras, eu vou dizer assim, a cada semana eu preciso perder 2, 3, 4 quilos também. Mensurável, também específica. Você tem que vir detalhando todas elas. Todas as metas dentro do quadro, desse quadro aqui, ó, todas essas metas passam pelo SMART. A meta desafiadora passa pelo SMART. As metas confirmadoras passam pelo SMART. As metas motivadoras passam pelo SMART. Por mais fáceis que elas sejam. Vamos supor, eu quero perder 30 quilos aqui, significa que aqui embaixo eu preciso o quê? Na primeira semana eu preciso perder 3 quilos. Vamos supor que eu botei aqui 30 quilos em 6 meses. Então na primeira semana eu preciso perder 2 quilos. A cada semana eu tenho que perder 2 quilos. Porque aí para 6 meses eu já vou ter pelo menos 12 garantido. Então 2 quilos na primeira semana, na segunda semana que tem que ter menos 4. E assim vai. Você vai traçando metas motivadoras que vão te ajudando. E cada uma delas passa pelo SMART. Ok? Tá bem entendido isso aí, gente? A gente passa rápido porque a gente não tem tanto tempo aqui na live, mas no nosso treinamento a gente especifica isso aí, a gente aprofunda essa ferramenta e eu ajudo, eu te seguro pela mão para que você atinja as suas metas. Nossa mentoria de acompanhamento é muito bacana e eu tô aqui para ajudar vocês a atingirem as suas metas desafiadoras. Eu falei de um detalhe com relação à meta desafiadora. A meta desafiadora, ela precisa, como eu falei, passa pelo SMART, não passa? Tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível. Aqui eu vou brigar um pouquinho, eu vou mudar um pouquinho a regra do SMART. Atingível sim, ela tem que ser atingível. Lógico, você não vai dizer assim, vou saltar e vou chegar na lua. Não, não existe. Isso não existe. Coisas que são possíveis sim. Mas eu tenho uma frase que é um mantra na minha vida, que diz o seguinte: se não tentares o impossível, jamais atingirás o possível. Toda meta desafiadora ela tem que ter um quê de maluquice, tá? Agora é o Guto falando para vocês. Ela tem que ter um quê de maluquice. Você precisa contar, quando você contar esse sonho, essa meta para as pessoas à sua volta, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, não, esse cara tá ficando maluco. Não. Esse cara é louco, ficar sonhando isso, pô, tá doido, né? Se as pessoas ao seu lado estão achando você meio doido naquilo que você tem proposto, naquilo que você está traçando como metas, pode ter certeza que você está no caminho certo de uma meta desafiadora. Então, o meu desafio agora para vocês é o quê? Tracem metas desafiadoras, consideradas impossíveis pelos outros, mas possíveis para você. Porque quando você sonha, existe uma coisa na física quântica, existe uma coisa na fé, que é aquilo. Fé é você crer naquilo que você não vê, você visualizar. E existe um exercício dentro do coaching, que é visualização, audição e sinestesia, onde você mentaliza aquilo que você deseja. E eu lembro, em 1992, no ano que a gente
classificou que a gente teve um acompanhamento de um psicofisiologista que ensinou isso pra gente lá em 92. E eu trouxe isso para o resto da minha vida. A minha vida inteira eu mentalizei as coisas, eu tracei como metas, eu tracei como objetivos e todas elas eu realizei. Mesmo as que geraram algum tipo de imprevisto, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, elas foram realizadas. E de acordo com os detalhes que a gente imaginou. A gente tinha um exercício de visualização muito grande naquela época e era muito bacana. Isso é mais um conteúdo que eu vou fazer depois de um vídeo falando sobre isso para vocês. Que é a comprovação de que quando nós mentalizamos, quando a gente tem fé e força de vontade, as nossas atitudes, o foco, né? A gente vai falar sobre foco comportamental. O nosso foco, quando ele está concentrado, você tem certeza da meta que você quer, do desejo que você quer, as suas atitudes, tudo conspira a favor para você. E quando você tem essa fé, que é inabalável, a gente tem ainda mais um companheiro junto com a gente para realizar esse sonho. Beleza? Vamos em frente, gente. Falamos aqui então dos quadros de metas, falamos da ferramenta Smart. Depois eu tenho aqui um grande problema. Não adianta nada a gente traçar metas, você especificar essas metas, se você não entender o que é o foco. Existem 3 tipos de foco, tá? Mais uma vez vou citar o tio Paulo Vieira, que é um mentor em inteligência emocional. Eu sigo o Paulo Vieira, os ensinamentos dele, aprendi muito, mudou muito, foi disruptivo para mim conhecê-lo. E ele fala uma coisa, onde a gente foca, expande. Nesse sentido, né? Tudo passa a girar em torno daquilo ali. No momento que eu desejei ir à Olimpíada e coloquei isso na minha mente, ou seja, criei, visualizei eu na Olimpíada competindo, os 3 focos que a gente tem, que é o comportamental, o visionário, o comportamental e o consistente, eles passam a agir também. Então, as tuas ações, os teus cuidados, tudo aquilo que tem alguma coisa a ver para fazer você atingir o teu sonho, aquilo ali começa a acontecer. E você começa a tomar determinados cuidados, até inconscientes. Por isso a importância do foco. Existem 3 tipos de focos, como eu falei. O comportamental, o visionário, o comportamental e o consistente. O visionário é o quê? É esse foco que a gente falou, o foco da visualização. Você precisa se imaginar no sonho realizado, se imaginar na meta. Eu sonho em perder 20 quilos. Você tem que se ver no espelho, conseguir fechar os olhos e se ver no espelho com 20 quilos a menos. Você precisa sentir esse prazer de estar com a tua meta atingida. Isso faz uma diferença muito grande, porque nós temos no nosso cérebro ondas eletromagnéticas. E é interessante que essas ondas, elas têm um poder de atração. E quando você emana, quando você visualiza e você sente um coração onde a gente potencializa essas metas, essas ondas, elas ficam cada vez mais fortes e você começa a atrair coisas relacionadas àquele sonho, aquilo que você está desejando, aquela meta traçada. Gente, se você nunca experimentou isso, experimente. Eu estou te falando porque tem 30 anos de vida profissional e há 30 anos, desde a época de esporte até hoje a minha vida secular, eu faço a mesma coisa e as coisas acontecem. Tá? Eu não estou aqui espiritualizando tudo, mas existe um campo de energia. Eu tenho a minha fé, que é o mais importante de tudo. Né? Eu sei que quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Então, eu tenho certeza de que quando eu mentalizo, quando eu coloco meus desejos diante de Deus, Ele com certeza vai ajudar a traçar os caminhos, abrir as portas que são certas. Porque eu começo a atrair as pessoas certas, atrair as situações certas para poder atingir determinado objetivo. Então o foco visionário é o da visualização. Você precisa visualizar na sua mente e sentir com o coração para que você potencialize. É comprovado pelos cientistas que a nossa vibração eletromagnética, sendo aqui na mente, quando você traz emoção, quando você faz um forte impacto emocional também, você sente realmente que você está naquele sonho, você consegue se visualizar, você multiplica por 100 essa vibração eletromagnética. Então você imagina, olha o que Deus criou, o que Deus fez com a gente, essa capacidade que nós temos. A física quântica tem explicado e comprovado tudo isso, gente. E Deus já falava isso com a gente, mais de 2000 anos, né? Através da Bíblia, através da palavra dele. O segundo foco, comportamental.
O foco comportamental é aquele que gera atitude, né? Quando você tem um foco comportamental traçar definido, você com certeza suas atitudes, a sua disciplina, ela aflora, você potencializa isso aí na sua disciplina. E o terceiro é o consistente, que é onde gera perseverança. Você sabe que você vai encontrar obstáculos no meio do caminho, mas com certeza, você sendo persistente, você vai passar por todos eles. Existe uma coisa muito bacana que fala sobre persistência, que eu acho muito legal, que é a lição da água, né? A água, ela não discute com o obstáculo, ela simplesmente contorna. Então é mais um aprendizado, mais um código que vocês têm que pegar. Não discuta com os problemas, não entre de frente com os problemas, faça como a água. Dá a volta, a água ela não para, ela flui. Então quando você tem certeza do que você deseja, tem certeza do seu sonho, tem certeza da sua meta, você passou por essas ferramentas, você está ali claro, tem uma clareza enorme daquilo que você quer, os problemas que vierem, você simplesmente vai dar a volta e vai continuar em frente, e aqueles problemas vão ficar para trás. Tá certo? Muito bem. Falamos sobre foco agora, né? Outra ferramenta muito bacana que a gente utiliza no treinamento, que é legal eu falar para vocês, é o plano de ação. O plano de ação ajuda vocês na questão da disciplina e na persistência, para você poder ter um foco comportamental e um foco consistente de perseverança. A ferramenta que a gente usa no treinamento é a 5W2H, que é uma ferramenta tradicionalíssima e que as grandes empresas utilizam e as pessoas, né, os grandes coaches utilizam nas suas sessões, que é a 5W2H. É um quadro, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu tenho um exemplo. É um quadro, olha só, esse quadrozinho aqui, ó. 5W2H. 5W por quê? É what, when, deixa eu ler aqui que eu estou de cabeça. When, where, who, why, how e how much. 5W2H. Em inglês, né? Em português, o que, quando, onde, quem, por quê, como e quanto. Quanto custa. Gente, essa ferramenta ela é muito bacana. Se você utilizar ela e for disciplinado para poder fazer ela, você não vai ter problema no caminho para chegar à sua meta. E o grande problema que a gente vê hoje nas pessoas que não executam essas tarefas é justamente pararem no meio do caminho. E através dessa ferramenta você vai saber direitinho as motivações e tudo aquilo que você precisa fazer para poder atingir a meta que você está traçando lá no nosso quadro de metas. Então, essa ferramenta é poderosa. O que? Lembra do específico que a gente fez lá no Smart? Quero perder 20 quilos. Quando? Aí você vai botar a tua data aqui. Onde? Dependendo do que seja a sua meta, né? Eu falei, não, aqui mesmo, estou no Rio de Janeiro, vai ser no lugar onde eu vivo, em casa. Quem? Quem vai participar dessa meta com você? Vai ser sua esposa, vai ser as pessoas que estão à sua volta, vai ter nutricionista, vai ter envolvimento de algum outro profissional para te ajudar a atingir aquela meta? Por quê? Qual a motivação? Lembra da relevância? É aqui que você vai falar sobre ela. Por quê? Por que eu quero perder 20 quilos? Por questões de saúde, por questões de estética, por questões de disposição, de poder trabalhar em alta performance. Está aqui, são os seus motivos. Como? Aí vem as metas, como é que se diz? Os detalhes de execução, né? Como? Através de exercícios, através de uma boa alimentação, através de exames médicos, de saúde, saber como é que anda. Lembra do identificar? É aqui que ele entra também, ó, identificar o que eu preciso, qual é o meu estado atual hoje para poder trabalhar o como. E quanto isso custa, lógico, você precisa ter uma noção de quanto isso vai custar para você. Às vezes não vai custar nada, mas às vezes você vai ter um custo do nutricionista, de ter que contratar alguém, de fazer uma boa alimentação, de mudar completamente o seu padrão de desenvolvimento atual. Então, gente, identificar, superar e potencializar são uma sequência. E a gente amanhã vai estar entrando na última ação nossa, que é a transformar. Passem por essas ferramentas, passem por esses passos aqui. Identifica qual o seu estado atual. Se você não assistiu a aula, se você ainda não assistiu a aula do Identificar, está lá no YouTube, nosso canal do YouTube, Instituto Mentes Vencedoras. Pode ir lá, você vai encontrar lá, Mentes Vencedoras, você vai encontrar a nossa aula 1. A aula 2 que foi dada ontem, na quarta-feira, sobre superação.
é a nossa ação superar, e hoje o potencializar, a gente já distribuiu várias informações aqui. Eu queria ver se a gente pode falar agora sobre um assunto que é muito interessante. Eu vou contar uma historinha para vocês. Por mais que a gente trace metas, né, por mais que a gente use essas ferramentas, por mais que a gente planeje, a gente use o plano de ação, a gente tenha clareza daquilo que a gente quer e tudo, existe uma coisa que se chama imprevisto. Coisas que acontecem que você não tem controle. Existe uma regra de Pareto que fala que é a regra 10-90. 90% das coisas nós conseguimos controlar, mas 10% a gente não consegue controlar. E são dentro desses 10% que existem os imprevistos. Eu vou contar uma historinha que eu não sei se eu falei essa semana, mas eu acho que vale agora para essa ação potencializar. Eu vim crescendo na minha escada, né? Eu vim realizando as minhas metas motivadoras e as metas confirmadoras. Só que uma das metas confirmadoras era participar de um Pan-Americano, em 91, porque ali eu ia ter contato com os meus adversários na Olimpíada, no barco que eu estava participando. O que aconteceu? 20 dias antes de nós viajarmos para o Pan-Americano, nós fomos cortados da seleção por uma briga de um dos nossos componentes com o presidente da confederação. E aquilo foi um banho de água fria nos outros atletas, nos outros três, né? Nós participávamos no barco de 4. Um atleta brigou com o presidente e os outros 3 foram prejudicados. E o que aconteceu? Nós não fomos ao Pan-Americano. A minha meta confirmadora de participar do Pan não aconteceu. E aí foi um banho de água fria. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? É um imprevisto. O que eu faço agora? O que eu resolvi fazer? Eu sentei com o meu técnico e falei para ele, Book, a gente tem uma seletiva no final do ano e eu gostaria de treinar individualmente. Eu não queria estar treinando com ninguém. Eu queria fazer o meu papel para poder chegar na seletiva, eu poder um bom teste e ser convocado. E o Book prontamente, por me conhecer, saber a disciplina que eu tinha, ele me cedeu um barco individual e eu fiquei remando no barco individual. Aliás, vou mostrar para vocês minhas miniaturas que chegaram essa semana, dos meus barquinhos, ó, em homenagem ao nosso clube, o esquifezinho que eu remei, que classificou para a Olimpíada, e o nosso 4Com, que é o barco maior que a gente foi para a Olimpíada. Eu recebi um presente de um grande amigo meu lá do Recife, que faz essas miniaturas. Depois eu vou fazer um post mostrando elas aqui, foi muito legal. Então, o meu técnico Book, né, o grande Book, ele me cedeu um barco, eu sentei, literalmente, sentei a bunda no esquife e comecei a treinar, e eu nunca treinei tanto quanto eu treinei nos 6 meses antes da nossa seletiva do final do ano. Não tinha chuva, não tinha sol, não tinha nada que me impedisse de treinar. Eu era um dos que mais treinava, mais que eu fazia, buscava o detalhe, eu ia lá passando pela nossa ferramenta, passando por todo o conhecimento que a gente tinha, nos detalhes de regulagem, de físico, de musculação, de tudo. Eu falei, cara, eu preciso ser o melhor, para não ter dúvida. Porque eu não era tipo o Romário era craque, todo mundo queria ele no time, né? Eu precisava pela lei do esforço, né? Do suor, né? O meu trabalho era transpiração, né? Eu tinha o talento, lógico, a gente tinha talento, mas a transpiração me fez chegar onde a gente chegou, onde eu cheguei. E aí chegou no final do ano, teve a seletiva, depois de passar por todo esse processo, o Book já vendo, né, o meu esforço, quando chegou na seletiva, eu fui o melhor atleta da seletiva dentro do Flamengo e fui convocado para a seleção, sendo o melhor teste de Hammergômetro, né, que é uma máquina que a gente fazia naquele ano. E conquistei minha vaga para a Olimpíada, sendo convocado para em janeiro a gente estar sentado no barco junto com os outros 4 atletas. Depois, para a Olimpíada, nós tivemos um novo imprevisto também grave, mas isso aí é história para um próximo vídeo, para uma próxima live. Mas o que importa é o seguinte, o que eu quis falar contando essa história? No momento, como a gente falou, a regra de Pareto diz que 90% das coisas nós temos controle e 10% nós não temos controle. Então o que a gente faz? No momento que a gente visualiza tudo, a gente imagina um plano B sempre, lógico, né? Não tem como. Mas o mais importante é que quando acontece esse imprevisto, saber como lidar com esse imprevisto. Esse imprevisto ele pode ser uma mola propulsora, como também pode ser um buraco.
Você cai dentro do buraco e acabou, fica deprimido, desiste e desiste dos seus sonhos. Eu não fui assim. E é um conselho que eu dou. Sempre que vier algum imprevisto, entender que Deus permitiu que aquilo acontecesse para que você se fortalecesse cada vez mais. Você se fortalecesse ainda mais e buscasse mais motivação para atingir. Se eu não, de repente, né, depois que passaram-se os anos, né, a realização dos sonhos e tudo, eu fiquei imaginando assim, se a gente tivesse ido para aquele Pan-Americano, foi um Pan-Americano que tiveram muitos problemas, né, com relação a barcos, a gente não ia ter um bom resultado no Pan-Americano e aquilo poderia ser decepcionante. Eu nunca sentaria a bunda num esquife, num barco individual e treinaria o quanto que eu treinei para poder chegar na seletiva. De repente eu não teria sido o melhor atleta do Flamengo naquele ano. Então, tudo que acontece na nossa vida é favor de Deus para o nosso crescimento. Existe uma passagem na Bíblia que diz que a gente deve dar graças em tudo, né? A gente deve agradecer por tudo que a gente vive na nossa vida, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse é o segredo. Quando vier o imprevisto, você saber como lidar. O que eu faço para mudar aquela situação? Em vez de ser pessimista, pensar como otimista. Lembra do identificar que a gente falou? Um empreendedor de sucesso. O que é o sucesso? A gente tem que ter uma visão otimista das coisas. Quando a gente falou de perfil comportamental lá no Superar, na aula do Superar, que foi muito bacana, você entender qual é o teu tipo de perfil, o que vai te ajudar a tirar da zona de conforto, o que vai te ajudar a motivar, quais são as ferramentas que eu posso usar, o que eu posso ter de ação para poder me tirar dessa zona de conforto e eu conseguir potencializar e chegar nessa terceira ação da forma como a gente tem que chegar. Outro detalhe que eu ia falar para vocês que ficou esquecido foi o seguinte: como é que vocês acham que um atleta quebra recordes? Né, eu falei aqui sempre, né, poxa, o potencializar está ligado aos pontos fortes, às habilidades que a pessoa tem, né, aquilo que ela já tem de melhor, você potencializar aquilo ali. E aí eu aprendi o seguinte, que o atleta, como atleta, né, ele para bater o recorde, ele não pega aquele valor do recorde, vamos dar um exemplo de um corredor, de alguém de natação, ele pega aquele valor daquele tempo ali que ele precisa superar, ele coloca no espelho, ele coloca no armário de casa, ele bota no celular, ele bota em todos os lugares que ele está frequentando, visualizando aquele tempo ali para poder, não, eu vou te ultrapassar, não. Esse tempo não é colocado, porque esse tempo acaba traçando, botando como um limite para você. E o mais importante disso tudo não é ter esse limite, é você buscar dar o seu melhor a cada dia. Se você buscar ser 1% melhor a cada dia, com certeza durante uma estrada toda você vai estar muito mais calejado. Existe uma parábola que fala, né, de um samurai e seu servo, que ele mandava o servo, lembrei agora disso, ele mandava o seu servo empurrar uma determinada rocha enorme, né, que estava ali, numa forma de preparação de um treinamento que ele estava fazendo. E aí o garoto empurrava, não adiantava nada, ele empurrava uma rocha muito maior, muito mais pesada, ele não tinha condição de fazer nada, e o mestre dizia, não, você tem que todo dia tentar empurrar essa rocha, E ele ia lá, empurrava e nada, né? Os pés, a marca nos pés já ficava até gastando ali, de tanto que ele fazia força para empurrar a rocha e tudo. E o tempo foi passando, os anos foram se passando, e ele todo dia tentava empurrar aquela rocha. Até que o mestre chegou para ele e falou assim, não, agora você já está pronto. Depois de anos, você já está pronto. Aí quando o garoto olhou para ele e falou assim, pô, já estou pronto, mas eu não consegui empurrar a rocha. Eu não consegui empurrar aquela montanha, aquela pedra. Aí ele, não importa se você conseguiu ou não conseguiu, o que importa é que você se preparou e se fortaleceu. Aí ele olhou para ele mesmo no espelho e ele estava forte, ele estava muito, né, todo sarado, todo ali malhado, e sabendo que aquele esforço que ele fez não foi em vão, ajudou a preparar a casca dele, né? Preparar o corpo dele para enfrentar as lutas que ele iria enfrentar. Então essa parábola é exatamente isso. A gente tentando fazer o esforço a cada dia, o esforço certo, né? A ação certa, na intensidade certa, no tempo certo, com certeza a gente vai estar sendo fortalecido a cada dia para poder atingir as nossas metas. Então, sejam melhores a cada dia. Agora você vai perguntar para mim, poxa Guto, mas caramba, ser o melhor cada dia, isso é impossível, né? A gente fazer o nosso melhor a cada dia. Tem dias que a gente acorda desanimado, tem dias que a gente acorda sem vontade de fazer, né, alguma coisa,
Mas, gente, o que importa é você ter na sua mente a busca para dar o seu melhor. Você pode até não ser o melhor a cada dia, né, na sua rotina, mas você ter na sua mente já a busca de ser o melhor, ou seja, buscar ser o melhor cada dia, essa é a parte mais importante do nosso trabalho. Beleza? Gente, muito bom. Estamos aqui fechando nossa ação 3 Potencializar. Temos aí 40 minutos de live. E é muito bom estar aqui com vocês. Fico feliz com a presença de todo o pessoal que veio lá do YouTube também. Obrigado pelos comentários, pessoal do Instagram. Essa live vai ficar gravada até domingo, tá? Todas essas aulas dessa quinta semana da Superação Mentes Vencedoras vão ficar gravadas até domingo no nosso canal do YouTube. E se você não assistiu, você assiste lá desde o início, compartilha, curte, manda para os seus amigos, manda para aquelas pessoas que querem trabalhar na alta performance, entenderem que existe uma fórmula, existe algo que não é magia, é simplesmente ação, trabalho, é buscar e ter disciplina e foco para poder chegar e atingir o seu melhor. Beleza? Galera, tem uma oferta para vocês aqui dessas ferramentas do quadro de metas. Eu tenho feito, né, na segunda-feira a gente ofereceu o link da roda da vida e do diagrama Ikigai do propósito de vida. Na quarta-feira a gente ofereceu o perfil DISC, né, para vocês conhecerem o perfil comportamental de vocês. E hoje eu estou liberando um link para vocês na descrição do vídeo sobre quadro de metas e o plano de ação 5W2H. Se você deseja fazer, né, querer traçar as suas metas para 2021, nós estamos aí entrando no final do ano, um ano desafiador, e ano que vem com certeza você já deve ter as suas metas. Eu quero saber quem tem as suas metas traçadas aí e quem não tem. Se você quer que eu ajude você a traçar as suas metas para o ano que vem, estou aqui à disposição e o link vai estar na descrição desse vídeo para que você clique lá e a nossa equipe entre em contato contigo para marcar a nossa sessão para poder trabalhar o quadro de metas e o plano de ação. Beleza, gente? Gente, muito bem, mais um dia, mais uma aula. Eu fico muito feliz, isso é o meu propósito de vida agora nessa nova fase da minha vida. Para quem não sabe, eu sou arquiteto, sou engenheiro, né? E tenho 2 empresas, uma de projeto, uma de construção, e criei o Instituto Mentes Vencedoras. Para quem não conhece ainda, o Instituto Mentes Vencedoras é um instituto de desenvolvimento pessoal e profissional, onde eu compilei todas as habilidades que eu criei na minha vida inteira e juntei num treinamento chamado Mentes Vencedoras. É onde a gente usa essa ferramenta ISPT. E amanhã é o grande barato, eu quero gerar expectativas em vocês, que amanhã nós vamos entrar na ação Transformar. Vocês vão ver que é disruptível, né, a nossa ação Transformar, e vocês vão entender todo esse processo que a gente vai ser a conclusão de todo esse processo que a gente passou durante essa semana. Então, não esquece, mude sua mente e descubra um vencedor. Link na descrição, curte nosso vídeo, compartilhe nosso vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse método e essa ideia de um ex-atleta olímpico, de um arquiteto, um engenheiro realizado na vida e que quer ajudar a plantar sementes que beneficiem outras pessoas, e o Instituto Mentes Vencedoras está aí para isso. Tá joia? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e lembre-se mais uma vez, mude sua mente e descubra um vencedor. Fiquem na paz.